Graça e paz, meus amados irmãos, povo que deseja um Brasil de Jesus. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro, fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Glórias ao nosso Deus. Louvado e exaltado seja nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra gere libertação na tua vida, no nome de Jesus. Meus irmãos, Deus é poderoso e soberano em todos os aspectos. Se o povo anda nos seus caminhos, fazendo bem, ele projeta o bem para aquele povo. E se anda fora dos seus caminhos, maquinando o mal, certamente o mal recairá sobre ele. No entanto, se o povo que andava fora dos caminhos do Senhor se arrepender e voltar atrás, ele se arrepende do mal que para eles havia preparado. Mas também, se o povo que andava nos caminhos do Senhor, de uma hora para outra se desvia, ele também se arrepende do bem que havia preparado para eles. Deus está falando à nossa nação: convertei-vos do vosso mau caminho e melhorai as vossas ações, porque estou forjando mal contra vós. Isso significa, meus irmãos, que o que não está bom pode ficar ainda pior. Certamente você, meu irmão, já deve também ter visto pela televisão, nos noticiários, as mensagens intituladas O Brasil que eu quero, da Rede Globo. E como eu, já deve estar cansado delas. São as mais diversas expectativas manifestadas pelas pessoas do nosso país, revelando todo o descaso e abandono que tomaram conta do nosso Brasil nos últimos anos. Eu, sinceramente, não vejo muito propósito nessa campanha, já que nos encontramos em época de eleição, e não me parece que os grandes problemas do país estejam sendo encarados de frente, com seriedade, por nenhum dos postulantes aos cargos eletivos. Eu lhes confesso, irmãos, que não sou espectador assíduo de televisão, e esse canal televisivo está entre as minhas últimas opções. Mas com certeza, em todas as vezes que assisti a algum noticiário, que é uma das poucas coisas que eu de vez em quando assisto nessa emissora, nunca vi ninguém dizer
dizer que queria um Brasil de Jesus. Um Brasil crente nele e voltado para ele. Uma nação salva. Eu nunca vi. E sinceramente, se alguém tivesse mandou uma mensagem com esse teor, eu não creio que eles publicariam também. Observe, meus amados, que o meu chamado não é para falar de política, nem para falar de Rede Globo. Eu vim aqui com autoridade no nome de Jesus para falar dele. Esse mesmo Jesus que outrora diziam popularmente que era brasileiro. Atualmente já não ouço mais essa frase. Deus é brasileiro. Ouvia muito quando era criança. O que demonstra, por um lado, a consciência do povo brasileiro de que Deus já se afastou desse país. Muito embora esteja assistindo atentamente a tudo o que se passa. E por outro lado, que até mesmo os descrentes, aqueles que se referiam a Deus de uma forma superficial, mecânica, na sua incredulidade, sem o conhecer efetivamente, já deixaram para trás até mesmo essa referência que eles tinham. Deus está irado, meus irmãos, e com toda razão. Ele nos concedeu um país abundante em riquezas naturais, um solo fértil, onde tudo que se planta dá, um território praticamente isento dos cataclismas que assolam o mundo, como terremotos, furacões, ciclones, um clima tropical capaz de agradar a todo mundo, com suas variantes de norte a sul. Mas o fato é que o povo, por ele contemplado, com todas essas bênçãos, o abandonou no meio do caminho, preferindo seguir aos ídolos de falsos deuses. E, consequentemente, meus irmãos, ele também nos abandonou. Jesus se afastou desta nação, que tinha tudo para ser um exemplo para o mundo de comunidade cristã, fiel e abençoada. E hoje, o que nós somos? Um exemplo de nação oprimida e dominada pelo mal. Todos falam de corrupção, da violência, da quebra da saúde, da falência do sistema educacional, mas tudo isso é consequência do distanciamento do Senhor. Quando Deus se afasta, o inimigo domina. E Deus efetivamente se afasta, mas é por amor, para que o povo desperte e tome consciência do seu erro e se arrependa e procure mudar de vida. Deus está esperando uma reação desse povo. Mas será que o nosso país vai aproveitar mais essa oportunidade de Deus? Livro de Atos, capítulo 7, versículo 41, a palavra de Deus diz: E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Deixar o Senhor, o nosso Deus Criador, o nosso único Deus, é considerado por ele como uma maldade. Sim, meu irmão, uma maldade contra ele. E recorrer à idolatria, outra maldade. Atos que ferem ao Senhor e revertem em punição e castigo para todos os que realizam essa prática. A idolatria não se limita aos santos de madeira ou de gesso que são carregados em procissões pelas ruas e diante dos quais os incultos se dobram. Mas o poder, o dinheiro, a fama, a ganância e até mesmo as drogas são ídolos do mundo moderno que dissimuladamente estão tomando o lugar do Senhor nas vidas das pessoas. Das pessoas que não temem ao Senhor. E até mesmo na vida de alguns que outrora foram fiéis ao Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, a palavra diz: Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas,
e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Depois, no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 19, a palavra diz: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Deixar ao Senhor, meus amados, é uma constante na vida dos homens, como vemos nos exemplos bíblicos. Quando falo de deixar ao Senhor, eu estou me referindo àqueles que um dia o conheceram. Porque quem jamais o conheceu nunca foi dele. E como o homem está acostumado a abandonar ao Senhor, também se acostumou a sofrer as consequências do seu ato. Então, Deus derrama contra eles o seu furor. E somente um arrependimento sincero, uma mudança real de vida, consegue reverter a situação. Livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 21, a palavra diz: mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados. Por isso, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios e os derramar pelas terras. Meus amados, o homem não aprende. Com tantos exemplos, o homem não aprende. Afastar o coração do Senhor é estar debaixo de maldição. Você acha que pode confiar nos governantes deste país? Ou nos candidatos? O que você espera deles, sinceramente, meus amados? Você crê que eles por si só conseguem mudar o nosso país corrompido do jeito que está? Entra governante, sai governante, e cada vez mais esta nação está mergulhada no lamaçal. E Deus está permitindo isso. Precisamos trazer à consciência desse povo o temor do Senhor. De outra forma, mais males virão. Precisamos trazer de volta Jesus para esse país. E não é com a pesquisa da Rede Globo que vamos conseguir, meus amados. Não. Precisamos evangelizar mais, ensinar mais a palavra de Deus, falar destemidamente de Jesus, plantar essa semente da verdade no coração das pessoas e deixar que o Espírito Santo faça a obra. Existem crentes, meus amados, que estão nas redes sociais tratando de futilidades, enquanto o ID de Jesus está lá atrás esperando. Anunciemos com coragem, com intrepidez a palavra de Deus, porque essa é a única forma de levantar esse país. Me perdoem. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 4, a palavra de Deus diz: assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Meus amados, Deus se afastou deste país, mas Ele está atento. E algumas pessoas fazem tudo como se ninguém estivesse vendo nada, e negam ao Senhor a sua criação com seus atos iníquos, e se julgam até mesmo superiores a Deus. Não existe neles qualquer reverência a Jesus.
Não existe temor de Deus. Precisamos divulgar mais o Evangelho, meus amados, sabedores de antemão de que nem todos o aceitarão, porque alguns são vasos feitos para desonra. Mas os que são ovelhas do Senhor, ainda que estejam perdidos no mundo, um dia o aceitarão e se converterão do seu mau caminho. Façamos a nossa parte, meus irmãos, certos de que Deus fará a parte dele. Livro de Isaías, capítulo 29, versículo 14, a palavra diz: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Meus amados, rebelar-se contra o Senhor significa provocar a ira de Deus e atrair o mal para si. No trecho que lemos na inicial, em Jeremias 18, 1 a 11, o Senhor deixou o seu povo, mas ofereceu a eles a oportunidade de se arrepender e retornar aos seus caminhos. E Ele está fazendo isso agora, conosco, com o povo deste país. Conscientizemos-nos, irmãos, de que quando Jesus voltar a ser o Senhor deste país, tudo irá mudar. Nós prosperaremos e seremos efetivamente uma grande nação, um exemplo para o mundo. Arrependamos-nos, voltemos atrás dos nossos erros, abandonemos o pecado e recebamos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, a palavra diz: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Glórias a Deus. Não podemos, meus amados, enganar ao Senhor. É preciso que esta nação o busque com seriedade, com compromisso, em espírito e em verdade. Tudo que estamos vivendo, meus irmãos, é fruto dos nossos atos, das decisões que tomamos no passado. Infelizmente, temos os justos pagando pelos injustos. Precisamos começar a semear bons frutos para que a recompensa venha sobre as nossas vidas. O Brasil precisa confiar no Senhor, temer ao Senhor, amar e voltar a sua face para Ele somente. Eleição, meus amados, significa escolha. E nós precisamos escolher a Jesus todos os dias. Parece impossível para você? Mas tudo é possível ao que crer. Precisamos permitir que o Senhor abençoe o nosso país. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7, a palavra diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas
que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Glórias a Deus. Deus irá fazer grandes coisas no nosso meio, meus amados irmãos, se as nossas atitudes e comportamentos o permitirem. Você está preocupado com as eleições, sem saber em que votar? Eu não estou. Porque eu sei que a solução não virá de nenhum governante, mas virá somente do Senhor. Se nos conscientizarmos, Ele nos acolherá com grandes misericórdias, porque Ele sabe que somos pó e se compadece de nós. Livro de Isaías, capítulo 54, versículo 7, a palavra de Deus diz: Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Com um pouco de ira, escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim, jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, falemos mais do amor e da graça do nosso Senhor. Nós também, meus amados, éramos errantes e estávamos perdidos antes que alguém falasse de Jesus para nós. Não era assim? Falemos mais de Jesus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Honras e glórias a Ele.